Fica sem leme. Senhora presidente, nós, senhores deputados, quero agradecer à líder do bloco parlamentar composto pelo PTB, PSB e PCdoB, a deputada Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco, por permitir a utilização desse espaço para falar em nome do bloco. Em nome desta líder, quero saudar todas as mulheres brasileiras pelo transcurso do Dia Internacional da Mulher. Data marcada pela luta da emancipação feminina e pela igualdade de gênero. A comemoração do Dia Internacional da Mulher remonta à luta das trabalhadoras têxteis de Nova York, que no dia 8 de março de 1875 foram brutalmente repreendidas por deflagrarem greve por melhores condições de trabalho, pela redução da jornada de trabalho. Infelizmente, o desfecho desta manifestação popular foi perverso. 130 tecelãs morreram carbonizadas após serem trancadas na fábrica e incendiadas pelo patronato. Como líder sindical, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul e região, integrante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, aproveito esse espaço para trazer alguns elementos da luta emancipacionista, com a representação de informações importantes de dados extraídos de pesquisa. Antes de trazer os dados do mercado de trabalho, quero lembrar um dado importante atualmente: a mulher compõe a maior parcela da sociedade brasileira. 51%, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Isso significa a existência no país de 4 milhões a mais de mulheres do que homens. Embora as mulheres constituem majoritariamente as habitantes do nosso país, dados do IBGE, divulgados em 2010, apontam que elas são minoria na população economicamente ativa. No ano anterior da publicação da pesquisa, cerca de 11 milhões de mulheres estavam fora do mercado de trabalho. O percentual divulgado pelo IBGE aponta a maior informalidade das mulheres no mercado de trabalho, enquanto 35,5% da população feminina tinha carteira assinada. Os homens possuem 43,9%. As mulheres empregadas sem carteira assinada e trabalhando por conta própria correspondiam 30,9% entre os homens, e este percentual era de 40%. A pesquisa aponta algumas áreas de atividade econômica e inserção da mulher. Nelas, na indústria da construção, comércio e serviço, elas eram a minoria. Do outro lado, as mulheres ocupam majoritariamente as funções na administração pública e serviços domésticos. Observando também, senhora presidenta, a disparidade entre os salários das mulheres e dos homens no exercício da mesma função. Segundo informações atualizadas do Ministério do Planejamento, as mulheres recebem 11% menos que os homens no serviço público, e no serviço privado esta situação ainda é pior. A diferença salarial chega ao patamar de 30%. Somente na área da educação as mulheres estão em vantagem se comparada com os homens. Em 2009, 61,2% das trabalhadoras tinham 11 anos ou mais de estudo, o que significa pelo menos o ensino médio completo, contra 53,2% da população masculina. Com estas informações, senhora presidente, podemos identificar que a mulher conseguiu inserir-se no mercado de trabalho, mas ainda precisa trilhar um grande caminho para garantir os seus direitos. Para mudar esta realidade é preciso muita luta e organização, mas principalmente políticas públicas que visem alterar a realidade. Para a construção de um país igualitário, para todos, sem distinção de gênero, raça e etnia, defendo a ampliação da mulher no mercado de trabalho,
remuneração igual para a população feminina e masculina, ocupação de cargos de direção pelas mulheres, empoderamento dos espaços de poder pelas mulheres, entre outras questões que visam diminuir as diferenças econômicas e sociais entre homens e mulheres. Para finalizar, quero aproveitar o tempo, presidente, que resta para deixar registrado nos anais desta Casa a nota da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, sobre o anúncio na noite de ontem do Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, o Copom, que reduziu os juros para 9,75. A entidade, a CTB, vê com bons olhos a medida, mas considera a mesma tímida, segue abaixo a íntegra a referida publicação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, informou na noite de quarta-feira, dia 7, a decisão de reduzir a taxa básica de juros Selic em 0,75 para 9,75. A medida reflete uma mudança positiva na política monetária iniciada no final do ano passado, mas peca pela timidez e está ainda longe de contemplar as reivindicações do movimento sindical e setores produtivo e empresarial. O Brasil ainda é um dos campeões mundiais dos juros reais altos. A política monetária conservadora é uma política neutra que serve aos interesses da oligarquia financeira e que realiza sacrifício à produção e emprego. Os gastos públicos e o consumo da maioria dos brasileiros ao pagamento de juro consumiu 5,7% do PIB, ou 233 bilhões no ano passado, 20% a mais do que no ano de 2010, garantindo generosos lucros aos sócios rentistas e obstruindo o investimento do Estado. Esta é uma causa, talvez, o principal. Esta é uma das causas, talvez, a principal do fraco desempenho da economia nacional em 2011, contribuindo também para a valorização do câmbio e, consequentemente, o processo de desindustrialização, refletindo em uma queda de 2,1% da produção manufatureira em janeiro. O resultado do PIB no ano passado e nos últimos indicadores da produção industrial sinalizam a necessidade de mudança substantiva na política econômica, com destaque para a redução dos juros, níveis civilizados. O Brasil precisa crescer mais, com melhor distribuição de renda e justiça social e crescimento. Reclama urgência em defesa de um novo projeto nacional de desenvolvimento com soberania e valorização do trabalho. A CTB não medirá esforço para que esta necessidade se transforme em realidade. Era isso que eu gostaria de dizer, senhora presidente. Saudações ao 8 de março. Convido a deputada Dalva Figueiredo, do PT, para falar por 10 minutos em comunicação de liderança. Não, você não precisa convidar a liderança se ele não estiver aqui. Na hora que ela chegar, você convida. Convido o deputado Assis Carvalho para fazer uso, no período de comunicação de liderança, pelo tempo de 8 minutos, liderança